ouvindo, irmão, esteja em casa, aqui é a sua casa. Amém. Sabe disso. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. É uma honra muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui entre os irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos aí estão escutando? Eu falo baixinho, eu falo calmo, sabe, irmãos? Sereno e tranquilo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu não quero fazer a aplicação dessa passagem. Olha que coisa interessante. Olha a proposta que eu quero fazer para vocês hoje. Eu não quero fazer a aplicação dessa passagem. Eu quero que você vá escutando a passagem e vai permitindo que o Espírito Santo, presta atenção, pegue a passagem que eu vou lhe contando e vai fazendo a aplicação. Já aconteceu isso com você? De alguém estar pregando e parece que você está escutando aquilo que a pessoa está pregando e na sua mente está reproduzindo um monte de coisa? Já aconteceu, irmão? Ou é só na mente de pregador que acontecem essas coisas? Então, vamos lá de novo, recapitulando. Eu preciso de você. Eu vou contar uma passagem bíblica para você. E o que você vai fazer? Vai permitir que o Espírito Santo aplique na sua vida, ou na vida de alguém que você conheça, sei lá, que o Espírito Santo fale com você através da passagem. Amém? Amém. Amém quer dizer todos concordam. Então, abre lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 9. Aí, irmãos, eu fico assim apaixonado por aqueles pregadores, né, que chegam no altar e falam: eu saldo os irmãos e cumprimento aqui o presidente, não sei o quê. Ficou bonito, né? Mas eu já não sou assim, eu não consigo fazer assim. Então esse é o meu ritmo de falar com você. Que Deus fale com você através dessa passagem. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aí outra coisa, de vez em quando eu vou te fazer umas perguntas, eu quero que você responda. Você tem que estar atento, irmãos. Tem que estar atento, que eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você responda essas perguntas. Amém, irmãos? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, aliás, versículo 10 e 11. Capítulo 6, 10 e 11. Chegou lá? Olha o texto. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca na casa de Obed-edom, o geteu. Vamos lá. Obed-edom, Agora o verso 11. O verso 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, duas vezes o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Faltou o geteu aí, não faltou? Falou 2 vezes que não falou a 3ª vez. Olha lá. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom, não tem mais o geteu, e toda a sua casa. Amém, irmãos? Para contextualizar, deixa eu te começar a contar as histórias. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, Deus deu uma revelação a Moisés. Disse para que Moisés construísse uma coisa chamada a Arca da Aliança, também conhecido como a Arca do Concerto. Você está aqui comigo? Vou te fazer pergunta, hein? Não desvia a atenção. A Arca da Aliança e a Arca do Concerto. Essa Arca da Aliança era feita, tinha toda a programação de como ela seria feita, toda a definição de como ela seria feita. Ela seria feita de madeira. A madeira tinha que ser acácia, madeira acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança é cheia de simbolismo, né? Deus gosta de falar por símbolos. Então a Arca da Aliança é cheia de simbolismo. Por que madeira acácia? A madeira acácia é uma madeira nobre, de muitos nós. E todas as pessoas sabem que madeira nobre de muitos nós dá móveis muito bonitos, devido aos nós da madeira. Você polir os nós da madeira, o móvel fica mais bonito e aí fica mais caro. Ou seja, os nós da madeira acácia representa a beleza da madeira, a beleza terrena da madeira, que significa que representa a vaidade da madeira, a beleza externa da madeira. Como Deus não compactua com vaidade, você está me ouvindo? Deus mandou revestir
a madeira de ouro por dentro e por fora. O ouro simboliza o quê? Simboliza a glória de Deus. Todas as vezes que você vê ouro, muito ouro, simboliza a glória, a presença, a glória de Deus, é o símbolo do ouro. Por isso que tem muito homem que quando consegue muito ouro, se sente o tal, se sente até um Deus, porque o ouro representa na Bíblia a glória de Deus. Então ele manda revestir a vaidade da madeira com a sua glória. Não tem problema, meu irmão, você saber fazer uma coisa, desde que você esteja revestido da glória de Deus. Eu disse que não ia aplicar, mas só para você entender como é que vai aplicando o texto. Agora veja bem, em cima dessa caixa tinha uma tampa chamada propiciatório. Como é que era o nome? Propiciatório. E isso era de ouro maciço, não tinha madeira. Simboliza o que, pastor? Simboliza que a glória está em cima e Deus não precisa de humanos para que Ele seja e tenha a glória. Amém, irmãos? Agora, se você olhasse para aquela tampa, você ia ver 2 querubins alados. 2 querubins alados, unidos em uma só peça, esculpido em uma só peça. 2 querubins alados, esculpido em uma só peça. Embaixo eles estavam unidos pelo joelho e em cima eles estavam unidos pelas asas. Por isso que Jesus disse: o que junta aqui é unido o que decide aqui é unido no céu. Então olha lá, essa união dos joelhos dos querubins com a união das asas fazia um círculo. O que simbolizava o círculo? O círculo simboliza a eternidade. Escuta só, por que o símbolo simboliza a eternidade? Porque não tem começo, nem meio e nem fim. Isso é eternidade. Agora veja bem, se você olhasse por baixo, você ia ver que os querubins tinham corpo de homem, mas o rosto de criança, e estava olhando para dentro da arca. Por que corpo de homem, rosto de criança? Porque uma vez foi dito: só poderá ver o reino dos céus quem se tornar como uma criança. Tem simbolismo ou não tem a arca? Agora veja bem, por que ele está olhando para dentro da arca? Porque dentro da arca representa o reino dos céus. Como eu sei que representa o reino dos céus? Porque tinha 3 elementos dentro da arca: um pote de maná, a vara de Arão que floresceu e a tábua dos 10 mandamentos, a pedra dos 10 mandamentos, estava dentro da arca. E os querubins estão olhando para dentro da arca, como se estivesse olhando para o reino dos céus. Está aqui comigo, irmãos? Posso continuar? Tá bom? Agora veja bem, por que eu sei que lá dentro representa o reino dos céus? Porque o pote de maná nunca se estraga dentro do reino. O que era o maná? Maná era uma comida em que os judeus, quando os israelitas estavam passando pelo deserto, todos os dias eles tinham que levantar cedo e ir até um certo ponto do deserto e colher o maná. E detalhe, tinha que colher individualmente, ninguém podia buscar a bênção para o outro. Porém, esse maná não podia passar das 18 horas, não podia ser estocado para outro dia. Você tinha que buscar todos os dias. E maná não é o nome do pão, que diz que maná é pão que desceu do céu. Não, não. A palavra maná significa o que é isso. Ou seja, era uma coisa tão estranha, tão esquisita, que quando eles viram aquilo, eles perguntaram: o que é isso? Aí pegou maná. A palavra maná quer dizer o que é isso. Ou seja, o sábio judeu disse que o maná não tinha forma, não tinha formosura, não tinha aparência, e tinha o gosto daquilo que eles iam colher. Tinha dia que ele tinha gosto de carne, tinha dia que ele tinha gosto, o gosto que eles quisessem, aquele maná tinha. Agora veja bem, do lado de fora ele apodrecia, do lado de dentro ele não apodrecia. Por isso que dentro da caixa representa o reino dos céus, que é eterno. E a vara de Arão que floresceu? Você sabia que uma vez eles duvidaram de Moisés? Duvidaram de Moisés. Falaram: Moisés está com nepotismo aqui no nosso negócio aqui. Moisés só fica falando que Deus fala com ele, fala com Arão, fala com Miriam. Você está aqui, irmão, ou não? Moisés só fica falando que Deus fala com Arão, fala com Miriam e fala com ele. Por que Deus não fala com nós? Fizeram uma revolta contra Moisés, fizeram todo mundo se revoltar contra Moisés e colocar em dúvida o ministério de Moisés. Só que Deus não aceita esse tipo de coisa. E Moisés também agiu de uma forma diferente de muita gente.
Moisés, quando se viu perseguido, ao invés dele ir lá reclamar, murmurar, o que ele fez? Foi buscar o Senhor, foi da casa do concerto, foi na tenda lá buscar o Senhor. E lá o Senhor diz bem assim: eu vou provar para eles que eu estou com você, Moisés. Peça que cada cabeça de líder traga o seu cajado e enterre o seu cajado no deserto. E o cajado que florescer é a casa que eu escolhi para governar o meu povo. E foi o cajado de Arão que floresceu. E esse cajado está dentro da arca. E também a tábua dos 10 mandamentos, que todos nós já sabemos, que é onde Deus escreveu com o próprio dedo e Moisés quebrou e depois colocou lá. Então, agora veja bem, todo esse item que Deus revelou a Moisés, servia para quê? Aquilo representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança, a arca do concerto, era a teofania, era a representação de Deus no meio do seu povo. Todas as vezes que eles iam à batalha, presta atenção, eles colocavam na frente a arca da aliança, que representava Deus no meio do seu. Vamos lá, a arca da aliança representa Deus no meio do seu. Então todas as vezes que eles iam à batalha, eles colocavam quem na frente? Que simbolizava o quê? Deus. Ou seja, o segredo da vitória de Israel sempre foi colocar Deus na frente das suas pelejas. Eu disse que não vou aplicar. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está te dizendo: o segredo da vitória é sempre colocar Deus na. Agora veja bem, olha o que acontece. Eles começaram a ter muitas vitórias. Por onde eles passavam, o exército temia, o exército caía. E aí chegou um tempo que eles acharam que não precisava mais levar a arca do Senhor e deixar a arca no templo. Deixar a arca na igreja deles. Não, a gente não precisa mais de levar. Para que levar a arca do Senhor? Nós já somos fortes, somos vitoriosos. Esse é o mal de muita gente, é ou não é? Chega na igreja, disse que não ia aplicar, mas vou só te dar uma dica: chega na igreja, sofrendo, cheio de problema, e coloca Deus na frente de tudo. Mas quando se torna vitorioso, Senhor, fica na igreja e deixa eu viver a minha vida. Eu só tenho contato com o Senhor lá na igreja. Não é assim? Tem muita gente assim, né? Pois bem, eles também fizeram assim. Mas aí eles começaram a perder as batalhas. Por quê? Porque pararam de levar o Senhor na frente das suas batalhas. Pararam de levar o Senhor na frente das suas pelejas. Colocaram o Senhor em segundo plano. Todo aquele que coloca o Senhor em segundo plano tende a fracassar. E não foi diferente com eles. Escuta, meus irmãos. Você está me entendendo? Você está aqui comigo ainda? Tem gente que tem TDAH, é difícil segurar, hein? Mas rompe aí, meu irmão. Segura que está acabando. Olha lá. Sabe o que aconteceu? Por eles não estar levando mais a arca do Senhor na frente das suas batalhas, começaram a perder as batalhas. E começaram a perder feio, perder mesmo. Até que alguém perguntou: por que um exército tão vitorioso, tão temido, está perdendo as batalhas? Aí um sábio, sempre invocado, se levantou e disse assim: eu sei a razão. Qual é a razão? É porque nós deixamos de trazer a presença do Senhor nas nossas pelejas. E o que nós vamos fazer? E eles estavam numa luta contra os filisteus, e quando alguém deu essa ideia, eles correram lá e pegaram a arca do Senhor. Mas aí já era tarde. Quando eles trouxeram a arca do Senhor, eles morreram e perderam a arca. Os filisteus levaram a arca embora. Mataram os levitas e levaram a arca embora. Por quê, irmãos? Porque coisas que a gente tem como sagrado, se a gente não souber dar valor, aquilo perde o valor nas nossas vidas. Eu vejo muita gente dizer bem assim: só Jesus na causa. Alguém já ouviu alguém dizer assim? Isso é chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra Jesus é o nome mais sagrado entre nós. É o nome que tem todo o poder, inclusive poder para curar, para expulsar demônios. Mas parece que está se perdendo essa força, porque estão usando de forma aleatória, sem nenhum compromisso com esse nome. Qualquer coisinha que acontece, sangue de Jesus tem poder. Uai, meu irmão, na hora que você precisar do sangue mesmo, de clamar pelo sangue, pelo poder desse nome, já não tem mais validade, porque tratou de forma qualquer, comum, aquilo que é poderoso e sagrado. Aí agora veja bem, perder a arca do Senhor. E a arca do Senhor foi para os filisteus, foi para o território filisteus.
E aí eu nem vou te contar o que aconteceu lá, só vou passar assim para você entender, mas deu uma confusão no meio dos filisteus. Os filisteus começaram a morrer, doenças começaram a aparecer entre os filisteus, sabe? Doenças começaram a aparecer no meio dos filisteus, e os filisteus se viram desesperados, até que consultaram um sábio Deus filisteus, e perguntaram: o que está acontecendo? Nosso povo está morrendo, é muita mortandade, é muita doença que a gente nunca ouviu. Aí alguém diz bem assim: olha, eu tenho percebido que essas enfermidades estão acontecendo por causa dessa arca. Desde que essa tal dessa arca entrou na nossa terra, nós não temos mais paz. O que nós vamos fazer? Vamos tirar essa arca da nossa terra. Aí construíram um carro de boi, presta atenção, construíram um carro de boi, colocaram a arca em cima do carro de boi, e tocaram o carro de boi, e o carro de boi seguiu sem ninguém conduzi-lo, até a casa de um levita chamado Abinadab. Como é que é o nome do cara? Abinadab. Abinadab era um levita, porque os levitas é que tinham o papel de cuidar da arca do Senhor. É os levitas que tinham o papel de invocar o nome do Senhor entre o seu povo. Abinadab era um tipo de crente que não tinha muito capricho, sabe aquele crente relaxado, não lê a Bíblia, não quer nem saber o que agrada a Deus? Pegou a arca do Senhor e não tratou a arca do Senhor como ela deveria ser tratada. Abinadab colocou a arca do Senhor em qualquer canto e largou aquilo para lá. Mas aí, nesse período, vinha aparecendo um homem em Israel, vinha subindo um homem em Israel chamado Davi. E Davi cresceu ouvindo as histórias da arca. Porque Davi não tinha Marvel, Davi não tinha os super-heróis para ouvir as histórias dos super-heróis. Então, os pais de Davi contavam certamente os feitos da arca, como que quando a arca estava no meio do seu povo, o exército era glorioso, e Davi cresceu ouvindo essa história e colocou em seu coração: quando eu me tornar rei em Israel, eu vou resgatar a arca do Senhor, porque eu sei que serei bem sucedido se o Senhor estiver no meu reino. Olha o segredo do homem, meu irmão, era buscar a presença de Deus para governar junto com ele. E agora, meu irmão, Davi se torna rei. E a Bíblia diz que Davi junta 30.000 homens para buscar a arca do Senhor. Davi prepara uma festa, Davi prepara um local para ir buscar a arca do Senhor. 30.000 homens, todos preparados, vestidos de glória, para buscar a presença do Senhor. Mas quando Davi chegou com aqueles homens lá na casa de Abinadab, Davi se encontrando com a dificuldade. E agora? Como nós vamos levar esse objeto para lá, para Jerusalém? Como é que a gente vai fazer? Aí Abinadab deu a ideia: olha, meu rei, essa arca chegou aqui numa carroça, nos carros de boi. Davi então matei o negócio, mandou o artesão construir o melhor carro de boi que pudesse ser feito. Presta atenção, irmão. E colocou a arca do Senhor em cima do carro de boi e tocou o boi, igualzinho os filisteus fizeram. Porém, meu irmão, o nosso Deus é exclusivista com o seu povo. O nosso Deus não aceita que a igreja, que o seu povo imite o povo do mundo. Não adianta, meu irmão. Tem muita gente tentando trazer coisas lá do candomblé, coisas lá da mentira, para dentro das igrejas, para lotar as igrejas, mas isso não atinge a adoração a Deus. Deus não aceita que se imita o mundano. Se o mundano fez daquela maneira, não é daquela maneira. Os levitas deveriam saber como é que se transportava a arca do Senhor, e não era em carro de boi. Davi, achando que era em carro de boi, põe o carro de boi para tocar, e vão cantando e louvando, e foi uma festa, meu irmão. Só que aconteceu um acidente. Na hora que eles estavam passando, o carro de boi não tem amortecedor. E tinha um buraco no caminho, e naquilo que uma das rodas cai no buraco, a arca começa a tombar. Aí o filho de Abinadab levou a mão para não permitir que a arca tombasse, e a ira de Deus se acendeu e matou Uzá. E agora? Eu fico perguntando: Senhor, essa pessoa estava querendo fazer o bem, estava querendo te ajudar, a arca do Senhor ia cair, Senhor, e ele levou a mão para te ajudar. Aí agora a aplicação é comigo. Eu pensei muito bem e perguntei ao Senhor: o que aconteceu ali? O Senhor falou: quem foi que disse que eu preciso de ajuda? Hoje o pastor Joel me compartilhou um vídeo de um rapazinho
que entra na igreja, faz um monte de profecia, parece que pega algumas coisas da internet, vai falando no povo, e o povo fica em delírio com aquilo. Tem um monte de gente assim por aí, achando que está ajudando o evangelho de Deus crescer, mas o Senhor não precisa de ajuda, e Deus mata esse tipo de gente. Eu conheci um camarada que ele era um evangelista, e ele ficava lá na praça de São João de Meriti pregando o evangelho, coisa linda, né? Só que não, tinha vez que ele levava uma muleta, e ele dizia que Deus curou ele de paralisia. Tinha vez que ele estava com a bengala, e ele dizia que Deus curou ele de cegueira. E eu perguntei, meu irmão, mas você está maluco, rapaz? O que você está fazendo? Ele, assim eu consigo atrair as pessoas para ouvir o evangelho. Deus precisa desse tipo de coisa? Não, Senhor. Deus só precisa do evangelho. Concorda comigo ou não? Amém. Então vamos lá, meu irmão. Uzá levou a mão e morreu. Deus matou Uzá. E aí houve um grande temor. A música parou. E houve um terror naquele dia. Mas na estrada daquele local, ali naquele local, tinha uma casinha de um homem pobrezinho, que não morava em Jerusalém, morava na estrada que dava para a grande cidade. Um homem que morava fora da cidade. O nome dele era Obed-edom. Pobre. Por que Obed-edom? Por que Obed-edom, o geteu? Meu irmão, olha o nome do cara. E ele era um levita. Ele era um levita. Mas nem ele sabia que ele era um levita. Porque como que pode um levita levar esse nome, Obed-edom? Isso não é nome. Olha só. Obed-edom. Volta lá no verso 10. Fica mais fácil lá. Ó, olha o nome dele, ó. Obed-edom, o geteu. Correto, irmãos? São duas palavras. O que significa essas duas palavras? Obed quer dizer escravo, servo. E Edom? Quem é Edom? O irmão de Jacó. São os edomitas. O irmão de Jacó, que é vermelho, que levou esse nome de Edom, Esaú, é os descendentes de Esaú. Então olha lá, o camarada tem tudo para dar errado, ó. Obed, escravo de Edom, escravo de edomita. Eu não consigo entender, e já procurei entre os teólogos me explicar, por que um levita tem o nome de escravo de edomita. E ninguém consegue explicar isso. Sabe por quê? Há algumas dúvidas sobre a história dele. Talvez o pai dele era levita, talvez a mãe dele era levita e se envolveu com alguém de Edom. Por isso leva o nome da descendência de Edom. Escravo edomita, escravo de Edom. Consegue entender, irmãos? Tem como dar certo um homem desse, com um nome desse? E pior, por que tem que falar o geteu? Geteu é a cidade de Gate, aonde nasceu o gigante Golias. Vai dar certo? Hein? Escravo de Edom, da terra do maior inimigo de Israel. Mas era esse que estava no caminho. Agora eu imagino, vamos para Obed-edom, eu imagino Obed-edom acordando naquele dia. Aquele barulho de música, aquele cortejo maravilhoso, aquela coisa linda, 30.000 homens passando, todos de gala, todos bonitos, e Obed-edom na porta do seu barraco, vendo aquela cena maravilhosa. Ele e a mulher que era estéril. Agora veja bem, de repente a música para, e Obed-edom deve ter perguntado a Dona Maria, sabe o que aconteceu? O quê? Que parou a música de repente, estava tão bonito. E de repente abre um corredor para o lado de Obed-edom. Obed-edom falou, pegou, deu ruim, estão vindo para o nosso lado. E quem vem para o nosso lado é Davi, o rei sanguinário, o mais violento entre eles, porque essa era a fama de Davi. E Davi lá vem para o lado, e Davi deve ter perguntado, você sabe quem sou eu? Ele falou, claro que eu sei, o senhor é o rei Davi. Pois bem, está acontecendo aqui eu estou precisando de você. O rei está precisando do mendigo que mora na rua. Estou precisando de você, irmão. O que isso me diz? Meu irmão, nunca se senta superior que você não possa precisar do outro que você acha que é inferior a você. Em qualquer momento nós vamos precisar um do outro.
Não é verdade, irmãos? O rei agora precisa do cara que mora na rua. Um homem que tem um nome desse, que ninguém quer contato com ele. Quem quer contato com um homem desse? Escravo de Edom, nascido o Geteu, da terra do maior inimigo de Israel. Você está aqui, meu irmão? Vem para o lado de dele. Mas o que é, Davi, que eu posso servir o Senhor, meu rei? É o seguinte, aconteceu um acidente aqui, eu preciso guardar essa arca aqui na sua casa. Essa arca e arca. Quando Obed-Edom olhou a arca, Obed-Edom nunca viu tanto ouro na vida dele. Lembra que eu te falei que a arca era toda de ouro? Os querubins, tudo de ouro. Obed nunca tinha visto tanto ouro na vida dele. Então o rei Davi falou assim, ó, não vai te atrapalhar em nada. A gente vai colocar no cantinho da sua casa, não vai te atrapalhar. É só até eu ir em Jerusalém, descobrir com os mais velhos, como que eu faço para transportar a arca. Só isso. Eu vou lá e estou voltando. Só guarda essa arca para mim. Põe ali no cantinho. Obed olhou para aquele monte de ouro, olhou para o rei Davi e falou assim, não senhor, um negócio bonito desse no cantinho do meu barraco, isso vai enfeitar a minha casa, rapaz. Põe isso no centro da minha casa, na sala da minha casa, onde todo mundo possa entrar e ver um objeto tão bonito como esse. Você está aí, irmão? Ih, já tem um monte de gente que já está viajando. Você está aqui comigo, irmão? Eu vou começar a pregar agora. Isso aqui é só introdução, tá? Eu estou para começar a entrar na mensagem, é só introdução. Então, olha lá. No meio da minha casa você vai colocar isso aí. Meu irmão, quando ele falou no meio da minha casa, Deus falou, me apaixonei por esse rapaz. Gostei demais desse moço. No meio da casa. Enquanto o outro jogou no canto, ele está querendo no meio. Opa! Qual é o título da mensagem? Quem coloca Deus no meio da sua história. Então a Bíblia diz bem assim, que Deus mudou a vida de Obed-Edom em 3 meses. Então, eu já te contar algumas coisas que aconteceu. Deixa eu te contar algumas coisas que aconteceu. Quando eles foram embora, Obed-Edom pegou o banquinho, acordou cedo, sentou e começou a olhar para a arca. A Bíblia diz que quando alguém olhava para a arca com um olhar de adoração, uma luz no meio daquela roda que eu te falei, que é unida no joelho e nas asas, está lembrado ainda? Acendia. O nome dessa luz era Shekinah. A Bíblia diz que uma vez Moisés teve tanto contato com essa Shekinah, que ele teve que cobrir o rosto, porque ninguém conseguia olhar no seu rosto. A luz brilhava, refletia em Moisés. Naquilo que Obed-Edom senta e começa a olhar para a arca, a luz acende, e Obed-Edom fica mais louco ainda. Meu Deus, o que é isso? E começa a adorar e ter o temor do Senhor ali. De repente a esposa de Obed-Edom, aquela que não pode ter filho, escuta, ela vem e pega o banquinho e senta também. Eu estou conjecturando, tá, irmãos? Entenda isso, para você entrar na história. Pega o banquinho e senta também. E o rosto de Obed-Edom começa a brilhar e o rosto dela também. Obed-Edom olha para aquela mulher e fala, que gata. A mulher olha para Obed-Edom e fala, rapaz, esse homem está bonito demais. O que é isso? Pergunta o quê? Pergunta o quê? Restauração no casamento. Obed-Edom botou Deus no centro da sua história e Deus restaurou o seu casamento. Sabe quantos filhos depois disso? 8 filhos. Tudo homem. 8 filhos depois disso. A roça de Obed-Edom não dava nada. Também um homem com uma maldição dessa no nome, vai dar o quê? A roça não dava nada, tudo que plantava era muito minguado. Obed-Edom sai para lá, mexer na roça, e está tudo florescendo tão rápido, que Obed-Edom não está entendendo. Obed-Edom chega em casa e fala, amor, não estou entendendo. A cabrita criou, o carneirinho está tendo filhote. A nossa floresta de milho tem uma floresta, tem uma plantação de milho, 3, 4 espigas em cada pé, 5 espigas em cada pé. Amor, o negócio está bom? Pergunta o que é. Ah, pelo amor de Deus, irmão, me ajuda aqui, vai lá. Pergunta o que é. Prosperidade. O homem que põe Deus no centro, prospera. Aí Obed-Edom agora começa a colher. Eu não posso consumir tudo isso. Sabe para onde eu vou? Vou para o mercado, vou para a feira vender. Quando Obed-Edom entra no mercado, na feira, na cidade, o povo começa a perguntar, ué, temos morador novo na história, na cidade? Quem é esse aí, rapaz? Que
postura desse homem diferente, está diferente. Olha, lembra do rosto? Minha avó dizia bem assim, que quem tem contato com Deus tem o brilho do Espírito Santo. Já ouviu falar isso? Então eles começaram a olhar para Obed-edom e achar que Obed-edom era diferente. Quem é esse homem? Pergunta o que é. Não, eu quero que você entre aqui comigo, irmão. Eu quero que você venha comigo. Pergunta, o que é isso? Deus mudando a vida social de Obed-edom. Porque é assim que Deus faz, ou não é? É ou não é assim? Era maconheiro. E isso ninguém dava nada por ele. Isso era um maconheiro. Isso era uma mulher perdida, mulher da vida. Mas depois que ela tem um encontro com Deus e bota Deus no centro, virou advogado. Arrumou um emprego agora de doutor. Fez faculdade. Olha a roupa daquela irmã. Parece até uma top model da roupa. Olha lá, tudo bem vestido. Parece até uma repórter. Parece uma apresentadora. Hein? Aquele rapaz que todo mundo dizia, maconheiro. Agora é um pregador da palavra de Deus. Anda bem vestido. É assim que Deus faz ou não é? Vida social. Mas tem uma coisa que Deus mudou que é tão importante, irmãos, na vida dele. Obed-edom ia no mercado. Obed-edom ia dormir. Mas tinha uma coisa que Obed-edom amava fazer, era sentar para adorar o Senhor de frente da arca do Senhor. Ele ia no mercado, mas o pensamento, eu sei que tem gente aqui assim, você já participou, já aconteceu com você, de você estar assistindo uma série lá no Netflix, e você vai trabalhar pensando, o que vai acontecer aqui, camarada? Como é que ele vai sair daquela situação ali? Já aconteceu, irmão? Ou não? Ou só comigo que acontecem essas coisas? Misericórdia, eu me denunciando, rapaz. Eu estou aqui me denunciando. Ai, até que fim, não estava seco já. Você está aí, irmão? Você está aí? Você está gostando? Amém. E eu te pergunto, você está entendendo? Obed-edom ia no mercado e corria, sentava para olhar a arca. Obed-edom ia dormir e corria, sentava para olhar a arca. Obed-edom queria estar 24 horas na presença do Senhor. Pergunta o que é isso. Eu estou gostando de você, estou brincando com vocês, mas só você ficar ligado e falar, o que é isso? Restauração na vida espiritual. A vontade de estar na presença de Deus, de estar buscando a Deus. Porque tudo isso aconteceu na vida de Obed-edom, sabe por quê? Porque ele colocou Deus no centro da sua história. Só porque ele falou, não bota no canto não, bota no meio. Eu quero que todo mundo saiba que Deus habita na minha casa. E quando nós fazemos isso, meu irmão, Deus muda. O casamento é restaurado. A vida social, a vida financeira, mas mais ainda a vida espiritual, porque quanto mais contato com Deus você tem, mais contato você quer ter. Quanto mais contato com Deus você tem, mais mistério você conhece. Quanto mais contato você tem, mais vontade você tem de estar na presença dele. Mas Davi disse, é por pouco tempo, porque eu vou lá e vou voltar. Obed-edom tinha um medo. Obed-edom tinha um medo. Qual era o medo? Que chegasse o dia de Davi vir buscar a arca. Ele temia esse dia. Ele sabia que o rei prometeu que um dia ia voltar. E o rei, quando promete que vai voltar, ele vai voltar. Tem gente dizendo assim, mas está demorando muito, tem mais de 2000 anos. Mas se ele prometeu, meu irmão, saiba que ele vai cumprir o que ele prometeu. E chegou o grande dia. O rei bateu na porta de Obed-edom. O rei descobriu que a arca do Senhor não era transportada em carro de boi, era nas costas dos levitas. O rei descobriu que o Senhor não precisava de 30.000 homens para ser transportado, ele só precisava de 4 para fazer isso, porque a arca tinha 4 alças. E o rei trouxe os levitas e chegou na casa de Obed-edom. O rei, quando chegou na casa de Obed-edom, o rei chegou a assustar, falou, mas cadê aquela casa que eu deixei a arca? Porque tudo havia mudado. A Bíblia diz que em 3 meses o Senhor mudou toda a vida de Obed-edom. Tudo havia mudado. Aí sai Obed-edom, mas a sua esposa, 3 meses. 3 meses já, de barriguinha já dá para aparecer, né? Aí, o senhor que eu deixei, foi eu mesmo, meu rei.
mas como está mudada a sua vida, como as coisas, olha como é que suas plantações estão, olha que Deus abençoou. Meu rei, depois que essa arca chegou na minha casa, Deus mudou a minha vida, a coisa abençoou a minha vida. Pois é, mas agora eu vou levar a arca embora. E Obed-edom pensou bem e falou: Senhor, como é que eu vou fazer? Se o Senhor levar a arca embora, eu tenho certeza que vai embora tudo que eu recebi. Não, eu tenho que levar a arca embora. Então Obed-edom disse para o Senhor, o rei: Rei, eu posso te fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Claro, como eu posso negar um pedido daquele que cuidou das coisas do Senhor? Pode fazer um pedido. Deixa eu ir com a arca, deixa eu ir com o Senhor, porque eu sei que tudo que eu conquistei, que tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu, e sem Ele eu perco tudo. O rei olhou para Obed-edom e deve ter dito assim: olha, você vai largar tudo isso que você já conquistou, para seguir em direção àquilo que você não sabe? Eu não tenho nada para te oferecer. Obed-edom deve ter dito assim: meu rei, nada tem valor se o Senhor não estiver no meio. Carro não tem valor se o Senhor não estiver no meio. Casa não tem valor se o Senhor não estiver no meio. Emprego não tem valor se o Senhor não estiver no meio. Dinheiro não tem valor. Eu abro mão tudo para ter o Senhor no meio. Então tudo bem, então me siga. E Obed-edom seguiu a arca. Aí lá para o capítulo 16 de 2 Samuel, e também está revelado em Crônicas, Obed-edom vai trabalhar de porteiro do templo. O porteiro, irmãos, eu já fui porteiro, trabalhei de porteiro, irmão, trabalhei de porteiro no condomínio de luxo. O pessoal passava, eu parecia até um troço ali, um pedaço de pau. Ninguém nem olhava para o porteiro. Alguns davam: bom dia, senhor. Nem bom dia dava. Não, bom dia. Obed-edom foi trabalhar de porteiro. Mas Obed-edom sabia, presta atenção, ele sabia que aqui na portaria que ele estava, entre ele e a presença do Senhor, entre ele e a arca que representava a presença do Senhor, era só uma parede. E Obed-edom tinha o maior prazer de trabalhar em saber que do outro lado da parede tem a arca. E Obed-edom sempre estava encostado naquela parede, mas Obed-edom começou a perceber uma coisa, irmãos, escuta bem, ele começou a perceber a entrada de músico no templo, muito músico no templo. E Obed-edom entendeu que Deus gosta de música. Aí Obed-edom foi e comprou uma harpa, meu irmão, uma harpa, desafinada, nunca havia tocado nada, e Obed-edom resolveu agora tocar harpa para o Senhor, porque ele percebeu que o Senhor gostava de música, e ele queria agradar o Senhor. Então Obed-edom ficava com a sua harpa aqui toda desafinada aqui, ó, e esperava os músicos tudo sair, né, que ele não é bobo, vou tocar perto desses homens, não vai dar para tocar. Esperava todos os músicos sair, e naquilo que todos os músicos saíam, Obed-edom encostava pegava a harpinha dele, tirava da capinha, né, aquela harpinha, encostava assim, ó, na parede, aqui, ó, na parede, sabendo que o Senhor está do outro lado, e ó, os anjos devem ter levantado e falado: Senhor, que é isso? Que coisa horrorosa é essa, meu pai? E o Senhor: pera um pouquinho que eu estou ouvindo. Isso é muito bom ouvir. Mas isso está desafinado, Senhor. Não é afinação, não é voz bonita, não é jeito, não é adoração. Vem da alma, vem da vontade de adorar. Para mim é melodia. Aí, os anjos falaram: Senhor, tudo bem, para o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, mas para nós é o terror. O cara não sabe tocar, Senhor. Manda um de nós lá ensinar ele, pelo menos afinar esse negócio. Obed-edom, sem apoio de ninguém, meu irmão, ia para casa dedicado a aprender a tocar. E com certeza teve auxílio de quem, né? Muita gente são didáticos nisso. E Obed-edom foi aprendendo, meu irmão, foi aprendendo. Um belo dia, Obed-edom não contou os músicos. Achou que todos tinham saído. Mas o maestro Asaf não tinha ido embora. E o maestro Asaf ficou no templo. E Obed-edom encostou na parede, como sempre fazia, e começou a tocar aquela linda melodia para o Senhor. O maestro Asaf escrevendo as músicas dentro do templo. Que som é esse? Estou ouvindo um anjo tocar.
E o maestro Asaf saiu procurando, e deu de cara com quem? O porteiro! Numa maior adoração, super afinado, uma música, uma melodia do reino de Deus. O maestro Asaf olhou: você é porteiro? Sim, a partir de hoje você faz parte do quadro de músico aqui do templo. E Obed-edom se tornou músico do templo. E ele foi trabalhando no templo, entre porteiro, músico, e ele era tão querido entre os levitas, que um dia colocaram a casa de Obed-edom para fazer parte de um sorteio, onde eles iam distribuir as tarefas daquele tempo. E a casa de Obed-edom caiu na casa que era os tesoureiros do templo. E Obed-edom e todos os seus filhos serviam o Senhor no templo de Jerusalém. E o seu filho mais velho se tornou tesoureiro, e como tesoureiro, porteiro, músico e tesoureiro, movimentando em torno de 3 milhões de ouro na moeda de hoje. Imagina, um homem que morava, um mendigo que morava na beira da estrada, só porque colocou o Senhor no centro da sua história, Deus mudou radicalmente a história dele. E Obed-edom, que teve um encontro com Deus, e toda a sua família servia ao Senhor no templo, só porque colocou Deus no meio da sua história. Qual é a aplicação, irmãos? Deus falou com você? Mas eu acho que um segredo Deus revelou para nós aqui. O segredo é sempre Ele no meio. Ele é o centro de tudo e de todos. Amém? Pastor Joel, vem cá, Pastor Joel. Eu espero que Deus tenha feito muita aplicação na sua vida, nessa história tão linda e maravilhosa. E agradeço aos irmãos a oportunidade e a participação. Obrigado. Deus te abençoe. A descendência de Jesus partiu daí. Então, ele foi tão abençoado por Deus, que Deus fez uma obra poderosa na vida do Obed-edom, que é fazer na sua também, na sua casa. Isso é vai louvar a Deus. Ó, os músicos aí têm a prerrogativa de Deus, hein? Vai pegando filho aí. Não, tem um dom de Obed-edom? Irmão, pastor. Oi. Ontem passou pela minha casa uma senhora, uma mulher correndo atrás de um homem com a faca na mão, uma coisa terrível. E hoje você me mandou aquela mensagem de uma mulher que estava tentando saquear uma criança lá pela sua igreja. Então a mulher passou lá na minha rua e foi parar lá em Graúna. Então tome cuidado, irmãos, com pessoas que estão às vezes demoniadas, perturbadas a cabeça. Mulher com a faca na mão, saqueando crianças. Eu acionei a polícia. Tem uma irmã lá da nossa igreja que cuida das crianças. Então todo domingo de manhã ela sai catando as crianças, colhendo as crianças para levar para a igreja, que é a consagração das crianças. E quando foi hoje de manhã, ela vinha buscar a Dávila, e ela escutou uma criança gritando, socorro, uma criança de em torno de 6, 7 anos de idade. Pode chamar as crianças. Aí ela voltou para ver o que era. Era essa mulher esfaqueando a criança. E a criança pedindo socorro e uma velha não conseguia defender. Aí a irmã pulou a cerca e tomou a criança da mão da menina. Naquela que tomou a criança da mão da mulher, a mulher deu uma facada no pescoço da criança e fugiu correndo. Mas prenderam essa mulher. Pegaram ela, prenderam ela. E a criança está foi para aqui, para UPA, né? E já está no Ibama, um negócio assim. Está toda machucada, mas está fora do risco de vida, de morte, né? Então, graças a Deus. Agora, seu nome, a polícia, a guarda municipal foi lá, um susto para muita gente naquela hora. A irmã, como é o nome dela? Denise Mendes. É uma heroína. Eu queria que você orasse para as crianças, quando chegar aí, e dizer, todo mundo louvar a Deus. Chama as crianças, pode trazer as crianças, nós vamos então orar para Deus proteger nossos